E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Temos o nosso intérprete, o Val. Tudo bem, Val? Isso aí. E essa é a nossa aula 164 de matemática. E antes da gente começar, nós temos alguns recadinhos. Dá uma olhadinha lá comigo. Se você tem acesso às plataformas, né, o Google Classroom, o Google Meet, não esqueça de deixar suas atividades em ordem, fazer a atividade que valida a sua presença nessa aula e participar das videoaulas com seus professores conforme os horários que eles agendarem. Se você não tem acesso às plataformas, se você está me acompanhando pela televisão, faça as atividades direitinho no seu caderno e leve as atividades para a escola para correção. Beleza? Dito isso, nós podemos começar. Na aula anterior, nós falamos sobre regra de 3 simples usando essa estratégia em problemas envolvendo porcentagem. Eu até não disse para vocês o que a gente ia fazer na aula de hoje, porque eu quis fazer um suspense. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma retomada de expressões algébricas. Lembra assim, você está acompanhando todas essas aulas de matemática do Aula Paraná, em vários momentos do curso do oitavo ano, nós falamos de expressões algébricas, nós falamos de polinômios, nós falamos de monômios, e agora a gente volta, né, nessa fase final para retomar essas expressões algébricas. Tá? Retomar tudo, desde o começo, porque essa parte é muito importante. Você precisa dessa parte para o nono ano, para o ensino médio, para a física, que é uma parte de ciências que tem um pouco a ver com matemática também. Então, se liga na expressão algébrica, porque é bastante importante para você. Vamos lá. Uma expressão algébrica é o quê? É uma expressão que contém letras representando valores. Essas letras são chamadas variáveis. Em alguns momentos elas também recebem o nome de incógnita, embora o nome incógnita seja mais adequado para equação. Certo? Então, na expressão algébrica, a gente costuma dizer que as letras representando qualquer tipo de número, elas vão receber o nome de variável. Tá? Anota isso para mim porque é bem importante, mas não perde tempo, que é bem rapidinho. Já volto. Repare então que aqui nos exemplos nós temos 2x² mais y sobre 3. E eu tenho raiz quadrada de b² menos 4 vezes a vezes c. Lembra que quando eu tenho multiplicação entre números e letras, eu não preciso colocar o pontinho, tá bom? Mas eu não posso esquecer que é uma multiplicação, certo? Então essas expressões são expressões algébricas. Repare que existe uma diferença entre expressão algébrica e equação. Tá? A equação tem que ter um sinal de igual e tem que ter um segundo membro. A expressão algébrica não tem nada disso. Certo? Vamos continuando então. As expressões algébricas, elas são úteis para generalizar informações e propriedades. Então eu vou dar alguns exemplos para você. Então você anota aqui esse trechinho e anota o exemplo para mim. E eu já volto para explicar. Muito bem, pessoal, vamos continuando então. Olha só. Veja esse primeiro exemplo aqui comigo. A soma de um número com o triplo de outro. Essa é a situação que eu vou generalizar. A soma de um número com o triplo de outro é x mais 3y. Essa é a minha expressão algébrica. X mais 3y. Quando eu digo que o x mais 3y, ou seja, a soma de um número com o triplo de outro número é igual a 17, eu estou estabelecendo uma relação de equivalência. E quando eu estabeleço uma relação de equivalência, eu tenho uma equação. Então, veja, o x mais 3y é uma expressão algébrica. O x mais 3y igual a 17 é uma equação, estabelecida a partir do quê? De uma generalidade, que é o quê? A soma de um número com o triplo de outro. Tá? Se eu dissesse a soma de um número com o seu triplo, eu teria que dizer o quê? X mais 3, x.
porque eu estaria falando do mesmo número. Como eu estou falando de números diferentes, x e y. Beleza? Próximo exemplo. Repare que o primeiro parágrafo é o mesmo, tá? Você só vai precisar anotar o exemplo que eu vou te dar. Então, anote aqui o exemplo B, e a gente já volta. Muito bem, gente. Então aqui, ó, no exemplo B, eu tenho uma coisa que você já viu, que é a área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? A área do trapézio é o produto entre a base média e a altura. Base média, professor? Sim, a soma das bases dividido por 2. Certo? Como é que eu vou transformar isso numa expressão algébrica? Muito fácil. Eu chamo cada base por uma letra, a altura por outra letra, certo? E a gente consegue escrever a fórmula, olha só. A soma das bases dividido por 2 vezes a altura, tá? Professor, por que a altura entra direto no denominador? Aqui você precisa lembrar, ó. Soma das bases dividido por 2 vezes a altura dividido por 1. Dividido por 1, né? O denominador. Como é que eu multiplico duas frações? Multiplico o numerador e multiplico o denominador. Então você vai ter o quê? B mais H. B mais B vezes H dividido por 2. Tá bom? Então essa expressão algébrica aqui, ela representa o quê? Ela representa a área de um trapézio, tá? De bases Bzão e B minúsculo e altura H, certo? Vamos continuando então. Ó, o mesmo primeiro parágrafo de novo e agora nós temos aqui o exemplo C, tá? Embora tenha um B ali, a letra C, certo? Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa é uma propriedade que nós usamos várias vezes para resolver equações, para resolver problemas envolvendo polinômios. E o que consiste essa propriedade? Se eu tenho um número multiplicando uma soma, isso equivale a dizer o quê? A soma de cada termo multiplicado por esse número. Certo? Então, se eu tenho A vezes B mais C, é a mesma coisa aqui, A vezes B mais A vezes C. Repare que eu pintei as expressões de cores diferentes. Por quê? Para você saber que cada cor representa uma expressão diferente. Tá? Então aqui eu tenho uma equivalência, uma igualdade entre expressões algébricas. Tá bom? Mas essa é uma expressão e essa é outra. Anote e a gente já volta. Agora que você já anotou isso, só faltam 89 slides para você copiar. Mentira, é só isso mesmo. Ó, vamos continuando então. Essa expressão aqui representa o quê? Ela representa a multiplicação de um número por uma soma. E aqui essa outra expressão representa o resultado dessa multiplicação. Ou seja, o uso da propriedade distributiva. Tá bom? Importante. Embora seja possível trabalhar com expressões em que a variável está dentro de uma raiz, ou num denominador, tá? Nós não vamos usar essas expressões, tá? Nós vamos privilegiar expressões em que a variável não está nem dentro da raiz e nem no denominador. Pode acontecer? Pode, mas em geral a gente não vai trabalhar essas expressões, por quê? Porque eu quero trabalhar com expressões em que a substituição dessas letras por qualquer número seja possível. Quando eu tenho a letra dentro de uma raiz, o que pode acontecer? Eu posso
ter um número negativo dentro da raiz. Quando eu substituo as letras por determinados valores, eu posso gerar um número negativo dentro de uma raiz quadrada. Posso calcular a raiz quadrada de um número negativo? Dentro do conjunto dos números reais? Não. Então, essa expressão ela vai ter algumas restrições. A mesma coisa quando a letra está no denominador. Pode acontecer? Pode. Mas só que se a letra estiver no denominador, o que vai acontecer? Eu não posso zerar o denominador. Então, dependendo do valor que eu substituir no lugar da letra, eu zero o denominador e essa expressão se torna inviável dentro do conjunto dos números reais. Então, por isso que nós vamos fugir dessas expressões. Mas pode aparecer em algum momento? Pode, tranquilamente, tá bom? Mas as propriedades das expressões algébricas valem normalmente quando essas letras não estão nem em radicais e nem no denominador. Beleza? Vamos continuando. Termo algébrico ou monômio. Chamamos de termo algébrico ou de monômio toda expressão algébrica que seja o produto de uma variável por um número. Então, o que tem no monômio? Uma multiplicação entre número e letra. Tá bom? Uma expressão com um ou mais monômios é chamada de polinômio. Tá? Então, o que é um polinômio? É uma expressão que contém um monômio ou mais. Certo? Além disso, você precisa lembrar, o número que está no monômio, ele se chama coeficiente numérico. E as letrinhas e os seus expoentes se chamam parte literal. Então tem que ser as letras e os expoentes. Beleza? Lembrou disso? Abriu um baú na sua cabeça de recordações? Então agora você vai anotar essas recordações para não esquecer. E eu já volto. Muito bem, pessoal. Agora que você já lembrou o que é monômio, o que é polinômio, o que é expressão algébrica, vamos dando continuidade. Algumas observações importantes. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor da expressão quando as variáveis assumem valores específicos. O que eu quero dizer com isso? O valor numérico da expressão é o valor que você obtém quando no lugar da variável você substitui por um certo número. Tá? Segunda observação, o grau de um monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Então, se a tua parte literal lá tem duas letras e cada letra carrega um expoente, o grau desse monômio vai ser justamente o quê? A soma desses expoentes. Não se esqueça que se a letra não tem expoente, o expoente dela é o número 1. Isso é muito importante, tá bom? Então, anote isso para a gente poder continuar. Agora que você já anotou tudo que a gente precisa lembrar, vamos fazer então um exercício. Dá uma olhada comigo. Considere os monômios abaixo. O monômio 1 é 3m ao quadrado vezes n, ou 3m ao quadrado ele, tá? E o monômio 2 é menos 1/4
p ao quadrado, q ao cubo. Beleza? Vamos ver o que pede cada item. Na letra A, diz assim, ó, determine o valor numérico de 1, ou seja, 3m ao quadrado n, quando m é igual a menos 2 e n é igual a menos 1. Então, no lugar do m você coloca menos 2, no lugar do n você coloca menos 1 e faz a continha para ver quanto que dá o valor numérico. Beleza? A letra B. Determine o valor numérico de 2 quando p é igual a menos 2 e o q é igual a menos 3. Você vai substituir por número negativo, não esqueça de colocar o parênteses na conta, para você não fazer errado e lembrar das regras de sinais. Beleza? Letra C. Determine o coeficiente, a parte literal e o grau do monômio 1 e do monômio 2. Então, você tem que dizer parte literal, coeficiente e o grau do monômio 1 e do monômio 2. Tá? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos fazer a correção desse exercício. Dá uma olhadinha lá comigo. Na letra A, ele queria o valor numérico do monômio 1, quando o m é menos 2 e o n é menos 1. Então, eu coloco o menos 2 no lugar do m, o menos 1 no lugar do n. Tudo usando parênteses, certo? Lembra que quando o expoente é par, o resultado fica positivo. Então, vai ficar mais 4, certo? E aqui o menos 1 continua. Regra de sinais. 3 positivo com 4 positivo, mais com mais é mais. E depois, esse resultado positivo com o menos vai dar o quê? Vai dar menos. Por isso, o meu resultado é negativo. Então, 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 1, menos 12. Beleza? Tranquilo? Vamos conferir a letra B. É para fazer a mesma coisa no 2, só que o P vale menos 2 e o Q vale menos 3. Parênteses, menos 1 quarto, vezes menos 2 ao quadrado, vezes menos 3 ao cubo. Certo? Menos 2 ao quadrado é mais 4. Expoente par fica positivo. E o expoente ímpar faz o quê? Repete o sinal da base. Então, vai ficar menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Você pode multiplicar tudo em cima e dividir pelo que está embaixo, o resultado. Ou você pode simplificar esse 4 e esse 4 aqui. Tá? Simplificar sempre torna as coisas mais fáceis. Dá uma treinada nessa ideia. Menos com mais é menos, com menos, mais. Então, o meu resultado vai ser positivo. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 27 é 108. 4 vezes 1 vezes 1 é 4. E 108 dividido por 4 é mais 27. Beleza? O coeficiente aqui é 3. A parte literal é o m ao quadrado n, né, que são as letras, e o expoente.
E o grau vai ser o quê? O 2 do m e o 1 do n, 3. Da onde saiu o 2 e o 1? Dos expoentes, tá? Coeficiente aqui vai ser menos 1/4. A parte literal, p ao quadrado vezes q ao cubo. E o grau vai ser o quê? 2 mais 3, 5. Tranquilo? Lembrou de tudo isso? Vamos para o próximo exercício, então. Leia o exercício com bastante atenção e a gente já volta com a resposta. Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício. Olha só. O marceneiro tinha um molde para fazer um porta-retrato retangular com as seguintes dimensões: comprimento x e largura y. Ele fez algumas modificações nesse molde. Ele cortou um pedaço, reduzindo seu comprimento em 4 centímetros. Então, se o comprimento era x, ele passou a ser o quê? X menos 4. Depois, fez outro corte, reduzindo a sua largura em 1 centímetro. Se a largura era y, passou a ser y menos 1. Beleza? Continuando. Que expressão algébrica representa a medida do novo comprimento do molde? Bom, se o molde perdeu 4 centímetros de comprimento, então ficou x menos 4. E a medida da nova largura? Se a largura era y e perdeu 1 centímetro, y menos 1. Então, ó, nosso comprimento, x menos 4, e a nossa largura, y menos 1. Beleza? Então, tá aí o nosso novo porta-retrato, tá bom? Uma coisa que você pode tentar fazer em casa é calcular o perímetro desse retângulo, se você quiser, né? Para ver quanto que deu. Né? Quanto que dá o primeiro, quanto que dá o segundo, e comparar as diferenças. Agora você já tem condições de fazer isso sozinho, beleza? O que nós vimos hoje? Retomamos tudo de expressões algébricas que nós já tínhamos visto antes, né? Pelo menos a parte inicial. Né? Falamos de valor numérico e falamos de monômios. Na próxima aula, nós vamos continuar essa retomada de expressões algébricas, tá? Então é muito importante que você faça os exercícios, que você estude com bastante atenção, deixa tudo em ordem e a gente se vê na próxima aula. Até lá!